na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Na casa do Senhor, para orarmos, para adorarmos, estudarmos a sua palavra. Amém? Quero cumprimentar você que está assim do seu lado, bem-vindo. Hoje nós queremos falar sobre o exemplo de Abraão. Amém? Nós vamos falar de Abraão. Abra sua harpa aí no 126. Vamos louvar o Senhor. Você que está no seu lado, pega a sua harpa, vamos continuar conosco. E com certeza Deus tem uma bênção para o teu coração. Amém? 126. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele ainda que não via, e assim a fé não foi em vão.
felicidade de termos para quem olhar. Alguém disse com muita razão que nós entendemos a vida olhando para trás. Uma vez fui censurado na internet, eu falei errado, mas eu fiquei com a minha convicção, porque eu já aprendi muita coisa com o que vivi, acho que todos nós. Então é bom a gente lembrar das coisas que fizemos de errado e não repeti-las. Como também lembrar, não é, de outros que erraram e serviram de exemplo porque pagaram o preço dos seus erros. Está lá em Gálatas 6, 7 e 8, né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, que está com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, do Espírito ceifará a vida eterna. Então precisamos estar muito atentos a isso. Olhando e falar da pessoa de Abraão, não é? Aqui no capítulo 4, sobre tudo, nós vamos ver que Abraão foi um homem provado, não é? Veio de uma família, tinha uma descendência abençoada, não é isso? Porque se nós olharmos o capítulo 9 de Gênesis, é como se Deus estivesse fazendo uma nova criação, né? Como ele ordenou a Adão, povoa, enche a terra, ele falou que não é a mesma coisa, povoa, enche a terra. E ele, como sobrou do grande dilúvio 3 descendentes, sem como Jafé, você vai ver que esses 3 vão povoar toda a terra. Mas quando nós lemos o capítulo de número 11 do livro de Gênesis, vocês vão perceber que a tendência do homem é se desviar de Deus. Porque olha, o Espírito tomou conta daqueles que são narrados ali no capítulo, sobretudo de Nimrod, que era conhecido como um grande caçador. Então o que ele disse? Olha, vamos levantar uma grande torre aqui, né? Porque estava na memória deles que tinha acontecido com o dilúvio. Então eles queriam se resguardar do dilúvio. Mas quem trouxe o dilúvio? Deus. Há historiadores que chegam a dizer que eles planejaram invadir o céu. Eles queriam entrar na morada de Deus e fazer uma confusão. Não é isso? Isso é narrativa. Nós não temos o texto bíblico para dizer que foi assim. Mas tudo serve para nós imaginarmos, não é? Então ali no capítulo 11, eles começam a construir a torre que foi chamada a Torre de Babel. Babel quer dizer confusão. E a coisa ficou tão séria que Deus começou a apreciar, porque Deus nos olha nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e Ele começou a olhar aquele povo levantando aquela torre, e disse então o Senhor Deus: desçamos para ver o que os homens estão fazendo, porque eles já decidiram, não é? E se eles decidiram, eles não vão parar. Olha só que coisa tremenda, né? Mas aí ali ele viu que as intenções eram mais, sobretudo que a ordem de Deus era que povoasse a terra, e eles estavam levantando a torre para não sair do lugar, em desobediência a Deus. Então Deus vai fazer uma coisa com eles, confundiu a língua deles. Foi ali, segundo os melhores historiadores, que nasceu os idiomas, não é? Os idiomas. Uma vez eu estava vendo a professora dando aula, ela disse: foi ali que nasceu os idiomas. Porque imagine, se entrasse aqui agora um alemão e começasse a falar alemão aqui ninguém ia entender, a não ser que alguém que estudou esse idioma. E se chegasse um chinês, não é? Nós não íamos entender, e assim sucessivamente. Mas foi Deus que fez com que eles confundissem a língua, para que eles parassem. Agora você está trabalhando, imagine que você está construindo uma casa, e aí você estraga a água para mim, o camarada vem com terra. Eu pedi água, mas ele entendeu terra. E aí a coisa confundiu, eles pararam a torre e se espalharam na terra. Queridos, e aí o homem espalhar-se sem a direção de Deus, tudo dá errado. Estava dando tudo errado já aí. Então Deus agora vai olhar para uma família, e aí ele vai aparecer Abraão, não é? Lá morando numa determinada região, né?
final, está aqui no capítulo 12 de Gênesis. Aqui começa, eu não vou pregar sobre a origem de Abraão, já falei isso outro dia, né? Então, ele vai a Harã, ele estava habitando em Harã, né? E ali Deus vai chegar e vai convidá-lo. E curioso é que ali era um lugar de idolatria, porque a idolatria tomou conta da humanidade. O povo perdeu o contato com Deus. É muito ruim isso, irmãos. Porque sempre que nós perdemos o contato com Deus, daí é que Deus então resolveu colocar nas mãos dos homens algo escrito, não é? Quando houve a invenção vamos dizer assim, da escrituração, para se fazer registros, né? Então, segundo a história, eram os sumérios, começaram a fazer registros. E aí você me pergunta assim, não foi Moisés que escreveu a Torá, o Antigo Testamento, pelo menos a parte do segundo livro? Foi. Mas como é que ele pôde saber? Ele não estava aqui quando Deus criou o céu e a terra. Queridos, há dois pontos para nós analisarmos aqui, eu já vou falar. Primeiro, é que o nosso Deus revela as pessoas. Segundo, havia algo muito importante que não existe mais, não é? Porque as famílias sentavam e os pais começavam a conversar com o filho, tudo que eles tinham de conhecimento. Aí você diz assim, agora o senhor está apelando. Onde na Bíblia está escrito isso? Agora eu vou provar na Bíblia. Vocês pegam a história de Gideão, por exemplo, ali no livro de Juízes, não é? Porque quando ele começa a malhar trigo no lagar, você sabe que lagar é lugar de pisar uvas, mas a única maneira dele preservar o que ele plantou, porque os midianitas estavam de olho lá na eira, que era o lugar de malhar o trigo, vigiando a eira porque era tempo de colheita. E espertamente, sagazmente, foi para o lugar que ninguém estava vigiando. Quer dizer, você tem inteligência, ser sagaz não é pecado, não. Você tem que saber como viver, fazer o que tem que fazer, sem deixar que o inimigo tenha prioridade sobre você. Foi o que Gideão fez. E ele ali desce o Senhor, né? Desce o Senhor e vai começar a conversar, porque admirou. Ele começou a admirar aquele moço, o esforço dele, o trabalho dele, porque naquela ocasião eles plantavam e os midianitas vinham e tiravam o que eles tinham, e eles estavam assim sendo perseguidos por causa dos pecados deles, do erro deles. Não é isso? Então o que acontece? Vem o Senhor em forma de um anjo e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Que palavra boa, eu queria receber uma palavra dessa. O Senhor é contigo. Quem é que pode dizer isso aqui? O Senhor é comigo. Levanta a mão e diga bem alto: o Senhor é comigo. Quem que glória! O Senhor é contigo. Você vê que a coisa estava tanto na preocupação dele que quando houve essa manifestação, vamos dizer, essa teofania, essa angelofania, que é a manifestação de Deus de uma forma a se revelar visivelmente para o homem, não é? Aí você vai ver que ele de pronto responde: se o Senhor é conosco, por que nós estamos aí? Ele começa a falar: que dê aquilo que nossos pais nos contaram, que Deus fez com eles. Olha só, na memória dele as promessas, o que Deus tinha feito veio logo na memória. Isso prova o quê? Que de fato eles sentavam e os mais velhos passaram para os mais novos a sua experiência. Aliás, nós precisamos sentar com os nossos filhos e contar para eles o que Deus fez nas nossas vidas, as nossas experiências, porque isso vai firmando neles, fixando neles o Deus verdadeiro que nós servimos. Porque tem pais hoje que compram um tablet, compram um celular, enfim, de modo que o filho não lhe incomode muito e não senta com o filho e abre a sua Bíblia. Eu tenho um pastor, que se chama pastor Samuel Ferreira Neto. Todas as manhãs ele senta com a esposa e faz o culto doméstico com a esposa, abre a Bíblia e torna-se o culto que eu recebo, e muitas pessoas recebem também. Então são palavras, boa experiência como essa Samuel Neto, não é? Então nos abençoa com essa palavra, mas é aquele culto doméstico,
antigamente, mas precisa ser hoje também. Sentar, abrir a Bíblia e mostrar quem é o Senhor. Porque você não faz isso com o teu filho, não passa para ele as suas experiências, mas o adversário está sediando ele com modernidade, com coisas que o separam do Criador. E aí é que está o assunto, não é verdade? Então era assim que as Escrituras vinham. Depois Moisés registrou e começou a registrar, e nós temos essa bênção. Olha, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, e tudo que antes foi escrito, Romanos 15, não é? Versículo 4, deixa eu ver se eu guardo, só para que a gente guarde esse versículo. Eu não estou fugindo de Abraão, não, pode deixar. Eu disse Romanos 15, versículo 4. Olha o que ele diz: porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Os dias se aproximam e eles não serão melhores. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse microfone está um pouco fraco. Não sei se está sem retorno por isso. Mas o que vai acontecer? Não sei. Mas o que importa é que essa palavra esteja nas nossas vidas, na nossa memória, também dentro do possível, e até com sacrifício também na mente da nossa família, dos nossos filhos, porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Aqui estão as promessas, aqui estão os feitos de Deus, e isso é muito importante. Eles passavam isso para os seus descendentes, e daí é que tudo isso chegou a nosso conhecimento, e é muito importante que nós estejamos assim atentos a isso, irmãos. Não é? Provérbios 22:6. Instrui o menino e a menina no caminho que eles devem andar, e até quando envelhecer, eles não vão se desviar dele. Não importa o que há de moderno, não importa o que diz a escola, o que diz os vizinhos, o que diz as pessoas, o que diz até a sua família. O que importa é o que este livro nos ensina, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Então, nós vamos ver que Abraão é tirado da terra dele, porque a terra é idólatra, o mundo vive a idolatria, e nós, como diz o texto sagrado, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, queridos, nós entramos agora, no exemplo de Abraão, Este capítulo 4 do livro de Romanos é central para a afirmação de que a justificação ocorre apenas pela graça de Deus mediante a fé. Os versículos 1 a 8 demonstram que a justificação é um presente, não é algo que se obtém pela realização de obras. Os versículos 9 a 12 afirmam que Abraão estava justificado antes mesmo de ter sido circuncidado, o que implica em dizer que a circuncisão não é o fundamento da justificação. Os versos 13 a 17 provam que a justificação existe desde a época de Abraão, ou seja, centenas de anos antes da lei de Moisés, já havia a justificação. Logo, é impossível que a justificação esteja baseada na lei. Os versículos 18 a 25, é o que completa o capítulo 4, não é? Resume o argumento de Paulo, concluindo que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Fé, o que é fé? Fé, definido pelo capítulo 11 do livro dos Hebreus, do versículo fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Por que nós precisamos de ouvir a palavra? Lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir
pela palavra de Deus. Daí a necessidade de você dar muito valor à palavra. O pastor está lá numa live, ou você está ouvindo em algum lugar alguém falando, abriu a Bíblia, você deve parar. Não é? Parar para ouvir. Né? Ouvir no sentido de dar atenção. Não é ouvir a palavra e deixar o pensamento devagar. Devagar para cá, devagar para lá, como que procurando alguma coisa. Não, fica firme. Fica prestando atenção para você ser abençoado. Vamos lá. O seu bom argumento se concentra no episódio entre Abraão e Isaac, seu único filho, onde o patriarca obedeceu à ordenança divina para sacrificá-lo. Que coisa séria. Abraão, abençoado, saiu, teve aquelas experiências um pouco amargas, mas uma coisa Abraão tinha com ele: Deus estava com Abraão. Aí é que está. Deus estava com Abraão. Então, não obstante as lutas e provas, teve uma hora, porque a grande expectativa de Abraão estava na promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Ele, 75 anos, casado com uma mulher estéril, não é? E Deus veio e disse para ele que dele vai sair uma grande multidão, mas só poderia ser comparada às estrelas do céu e areia do mar. Agora imagine que família, como é que seria a família dele? Mas ele recebeu essa promessa quando tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, ele já tinha 100 anos. Foram 25 anos, não é? E aí nós vamos ver o que aconteceu com Abraão. Porque quando Isaac chegou, você já imaginou como é que ficou o coração daquele velho? Não é? Esse velho, pastor velho. Imagine o coração dele. Chegou o meu Isaac. Isaac de manhã levantava, via aquele menino correndo, filho da promessa. Porque não é, ele já tinha tido um filho de um biscate, que a mulher dele não vigiou, e nós temos que vigiar, não é, irmãos? Porque às vezes a gente acha que pode ajudar Deus. Eu acho que eu vou dar uma ajudazinha para Deus aqui. Não ajude Deus, não. Se é uma coisa que o nosso Deus não precisa da ajuda de ninguém. Ele falou, ele vai cumprir. Mas ele não tem pressa. Está vendo? Escute bem isso. Deus não tem pressa. Ele é quem determina os tempos, as estações, como acontecer e quando acontecer. O que você precisa é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e ele vai fazer tudo no tempo dele. Mas está demorando, pastor, não há mais condições, não há condições para você, mas para o nosso Deus, todas as coisas são possíveis. Mas acontece que aquele menino tomou a atenção de Abraão, né? Já imaginou? O casal naturalmente tem um filho, e aquele carinho, aquela atenção que o marido tinha pela esposa volta só para o filho. Agora ele não tem mais tempo para a esposa, só para o filho. Muito bem. E Abraão era um amigo de Deus. A Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Eu imagino aqueles dois no momento de oração, como conversavam, não é? Mas de repente a atenção de Abraão voltou mais para o Isaac. Olha só, voltou mais para o Isaac. E Deus, eu não vou dizer que Deus é ciumento, não, mas ele sente falta de você. Eu me lembro há muito tempo, eu me desviei, eu estava um pouco com o Evangelho, desviei do Evangelho, não é? Um dia entrei numa igreja e sentei no último banco. Quando eu sentei no último banco, lá de cima levantou o profeta e disse assim: eu estou com saudade de você. Eu tenho saudade daqueles momentos que nós passávamos juntos. Só que o profeta falava da lá, ninguém me conhecia, né? Pelo menos ele me conhecia, e o meu coração ardia. Olha o que Deus disse: eu estou com saudade de você. O Senhor tem saudade da nossa comunhão com Ele, da nossa união com Ele, da nossa conversa com Ele, da nossa amizade com Ele. E isso aconteceu com Abraão. Deus disse assim: deixa eu ver se esse rapaz ainda me ama mesmo. Será que o Isaac tomou o meu lugar? Isso é uma imaginação, né? Mas tem sentido. O que é que Deus disse? Eu vou fazer uma prova com Abraão. Abraão, pega o teu filho, aquele que tu amas, vai lá no monte que eu vou te mostrar e me oferece ele sacrifício. O que fez Abraão? O meu primeiro pastor se chamava, que está na glória, Paulo Levas Macaló.
Paulo Neves Macarrão escreveu lá, um dos livros que ele escreveu, ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Eu nunca achei esse momento de Abraão com Deus na Bíblia. O que eu achei foi que ele pegou o filho, pegou os moços, pegou o que precisava pegar e saiu para o caminho e foi fazer o que Deus mandou. Às vezes você olha assim, mas Senhor, não é? Eu estou assim, eu tenho isso vai me custar muito caro. E por que você está preocupado? Você não crê que Deus está no controle de todas as coisas? E segundo, que Deus não é? Sabe? Se você tem essa convicção do teu Deus, você não deve questionar aquilo que Deus te mandar. Faz como Abraão, vai e faz. Ele pegou o filho, foi para ele cortar e botou e amarrou até o momento que eu achei que foi muito crucial naquela caminhada até o lugar do holocausto. Foi a hora que Isaac olhou para ele e perguntou: pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, o cutelo está aqui. Você esqueceu do holocausto, pai? Você esqueceu, pai? A gente já fez em outras ocasiões sacrifícios, mas a gente trouxe todos os elementos. Está faltando um cordeiro para o holocausto, pai. Eu acho que o coração nessa hora de Abraão queimou, irmãos. Mas ele olhou para o filho e disse com aquela convicção que a Bíblia me transmite: Deus para si cordeiro proverá. Os entendidos na língua hebraica diz que é o chamado Jeová Jireh. Deus proverá. Irmãos, nisso tudo eu vejo porque esse homem intitulado o pai da fé, não é? Ele creu. A Bíblia diz que Deus creu que das cinzas ele podia levantar o Isaac e devolver para ele. Por quê? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas você tem que crer, querido, para Deus mas você tem que crer, porque na nossa vida como servos de Deus, às vezes somos submetidos à prova, e que você olha assim, você diz: mas meu Deus, como será? Não diga para Deus como será, diga: Deus proverá. E na hora dele, vamos dizer, se executar o filho, ele amarra o filho. Eu imagino como é que Isaac ficou, olhando para o pai amarrado, olhando para o pai colocá-lo no local do sacrifício, e depois vendo o pai levantar o cutelo. Quando ele levanta o cutelo, que ele vai Abraão, Deus intervém. Agora eu sei que tu temes ao teu Deus. Por causa disso, aí as promessas se renovaram para Abraão. Oh, glória a Deus! O seu bom argumento se concentra no episódio entre Abraão e Isaac, seu filho, onde o patriarca obedeceu a ordenança divina para sacrificá-lo. Paulo mostrará que Abraão acreditou contra a esperança e não duvidou da promessa de Deus, porque a promessa de Deus que não falha, meus irmãos, é que de ti eu vou levantar uma grande nação, e por muitas nações você vai ser pai. Paulo está ministrando sobre a justiça e fidelidade de Deus, afirmando que elas são independentes de opinião e de nosso comportamento pecaminoso. Aliás, isso só confirma sua fidelidade e justiça. Se você crê em Deus, faz a obra de Deus, não olha para as circunstâncias, nem se preocupa com a adversidade, porque o teu Deus está do teu lado e vai fazer você abençoar a sua caminhada. Ainda que todos os homens te digam: não faça isso, tome cuidado. Eu sei, porque eu tenho crido. A partir disso, Paulo mostrou que não há nenhum justo e que todos estão destituídos da glória do Pai. E em seguida mostrará que a prática da lei não salvará, porque somos incapazes de obedecer completamente. Torna este um caminho impossível. Você, por você, louvado
capacidade não vai fazer nada no reino de Deus. Mas deixa Deus te usar. Toda a experiência de Abraão, obedeça, sem questionar. A justiça salvadora e graciosa é revelada em Jesus. A propiciação perfeita e o sacrifício vivo na cruz. Deus ama a humanidade, uma parcela escolhida por Ele anteriormente, a obra redentora e poderosa. Aí você diz assim, pastor, então Deus já escolheu os salvos? Não existe salvo escolhido, existe salvo o que creu. A condição é sine qua non. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quando você crê, você entra na condição do escolhido. Se você não crê, você não está nessa condição. A condição é crer. Aquele que crê será salvo. Abraão era pai da nação hebraica. Lá em Gênesis 12:3, os judeus comumente acreditavam que o patriarca havia guardado toda a lei antes que ela fosse entregue no Monte Sinai. Lá em Gênesis 26:5, de modo que ele tivesse algo para se gloriar. Paulo refuta essa ideia, mostrando que Abraão foi justificado pela fé e não tinha de que se gloriar. É a fé. É a fé, é a firme, não é? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Por isso que ele escreve em 2 Coríntios 4:18, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. As que veem são passageiras, as que se não veem, elas são eternas. Viu? A partir disso, Paulo mostrou que não há nenhum justo, e que todos estão destituídos da glória do Pai. E em seguida mostrará que a prática da lei não salvará, porque somos incapazes de obedecer completamente, torna este o caminho possível. A justiça salvadora e graciosa é revelada em Jesus, que é a propiciação perfeita e o sacrifício vivo na cruz. Amém, queridos? Abraão era o pai de muitas nações de Sem, né? E Paulo refuta essa ideia. Vamos lá, Paulo que diz, a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso é tremendo, né, queridos? A tradição deve dar lugar às declarações claras das Escrituras. Está em Gênesis 15:6, e o texto citado por Paulo, não é? E creu Abraão no Senhor. Ele creu. O que é crer? É acreditar e muito mais do que acreditar. Botar em prática aquilo que diz que acredita. Mas vamos lá. Né? O salário paga a dívida. 4, verso 4. Aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Eu dizia outro dia aqui, que o galardão é segundo as obras, mas a salvação é segundo a fé. É crer no que o Senhor Jesus fez. Aí toma posse, né? Salário e graça são tão diferentes quanto obras e fé. Paulo descreve Deus como possuindo uma série de livros, assim como em uma contabilidade. O Senhor imputou ou creditou justiça na conta de Abraão por sua fé. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é uma expressão chocante. A Reforma concentrou-se nessa passagem. Deus salva o ímpio, pecadores e seus inimigos. Está lá em Romanos 5:5. Ele não morreu por justos, morreu por pecadores, mesmo aqueles que o transpassavam, que o feriam. Ele estava estendendo a misericórdia para salvá-los. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. E até hoje, a misericórdia de Deus é estendida sobre todos. O Senhor
imputou ou acreditou justiça na conta de Abraão. A reforma concentrou-se nessa passagem: Deus salva o ímpio. Embora os judeus considerassem Abraão como sendo um modelo de virtude, Paulo declarou que ele era meramente um pecador salvo pela graça. Ele foi justificado pela fé exatamente como qualquer cristão. Não há ninguém que vai ser salvo porque mereça ou porque fez algo que dê a ele esse direito, né? Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras da lei, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E por que Davi fez essa declaração, queridos? Davi fez essa declaração porque ele mesmo nada merecia. Quando ele mata o seu amigo Urias e pega com a mulher de Urias e o mata, o que ele podia esperar? E vou dizer uma coisa para vocês: quando Davi fez isso, Deus o sentenciou, Deus ia matá-lo. Deus ia matá-lo, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando Deus desce, olha um homem de cabeça baixa, pedindo perdão: Pai, perdoa. E se arrepende, que a palavra arrependimento é mais forte do que o remorso, não é? Porque o arrependimento é aquele que faz você mudar de direção. Se você procurar a vida de Davi, subsequente ao pecado com Betseba, e que teve na casa dele todas as punições que Deus determinou e que aconteceu mesmo, ele mudou. Ele vai dizer para Deus: agora é o Senhor e tem que ser assim. Porque o arrependimento é uma palavra grega, metamorfo, quer dizer mudar de direção. A pessoa que comete um erro hoje e chega na igreja e pede perdão, mas depois vai e comete de novo, ele ainda não se arrependeu. Porque ele vai se arrepender quando ele lutar com aquilo que está vencendo ele. Não é? Sempre o pecado vai depender de você e de mim vencê-lo. Está lá no capítulo 4, 7 de Gênesis, quando Deus disse para Caim: o pecado já está morto, está aí, ele quer te destruir. Mas cabe a você dominá-lo e não ser dominado por ele. Sempre vai ser assim. Ah, pastor, olha, eu queria seguir a Jesus, mas aí volta um danado mais, que derruba tudo que você quer. Mas eu sou fraco. Você é fraco e eu sou fraco. Por isso, Deus nos deu o seu Espírito, para que pelo Espírito Santo, por isso que ele diz: viver no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. A carne quer te levar para o erro, e o Espírito Santo de Deus quer te trazer para a presença de Deus. E aí, se você se submeter a Ele, você será sempre vencedor, né? Abençoado é o homem que o Senhor não imputa o pecado. Davi, maior rei de Israel, cantou a respeito da bem-aventurança que Deus lhe deu no perdão dos seus pecados deliberados. Nenhuma justiça de obras está aqui. Davi entendeu que no livro da contabilidade de Deus, seus pecados foram apagados, e em seu lugar escreveu justiça. A citação de Paulo, Salmo 32, 1 e 2, esclarece, explica Gênesis 15, 6. Não é? Aquele que encobre as suas transgressões, aquela pessoa que tem que erra, ninguém viu, ninguém sabe. Querido, ninguém sabe, ninguém viu, mas o teu Deus está vendo tudo. Ninguém se esconde na presença de Deus, esteja onde estiver, Deus te vê. E aí lá, como é que você vai se esconder de Deus? Lá nas alturas, Deus está lá. Na profundeza do mar, Deus está lá. Deus está em todos os lugares que você possa ou pense se esconder. Daí não há necessidade de você se revestir do Senhor e da força do seu poder. Amém? Então está aí. Semelhantemente, o apóstolo associa a justificação e o perdão de pecado
em seu sermão na sinagoga, registrado em Atos 13, 38 e 39, Romanos 4, 9 a 10. Antes da circuncisão, Deus abençoou Abraão. Veio então esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça, como lhe foi então imputada, quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ainda não tinha vindo a lei da circuncisão e ele já estava abençoado por Deus. Amém, queridos? Pode parecer que a bem-aventurança do Senhor destinava-se apenas à circuncisão, visto que o Salmo de Davi foi escrito por um judeu para o povo judeu. Paulo volta ao seu texto principal, Gênesis 15:6, e mostra que o crédito de justiça a Abraão ocorreu antes de ser circuncidado, de modo que a bênção de Deus é também para os gentios que creem. O gentio creu, essa bênção reservada para a nação brasileira foi estendida a todo que crê. Aí eu gosto muito do livro de João, no capítulo 1, onde o Senhor diz: veio para os que eram seus, ele veio para a nação, porque a promessa era a nação, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí está a nossa vitória, queridos. Deus é bom em todo o tempo. Ele recebeu o sinal da circuncisão, no selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhes seja atribuída também. A circuncisão era um sinal e um selo. Ela marcava o homem como parte da nação de Israel. Era também para ser um selo da justiça que o homem recebia pela fé. O tempo da circuncisão de Abraão possibilitou que ele fosse pai espiritual e modelo de justificação pela fé, tanto para os judeus circuncisos como para os gentios incircuncisos. Oh Deus, não é? E fosse pai da circuncisão daqueles que somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivesse ainda na incircuncisão. Abraão era o pai natural da nação hebraica. No entanto, seu maior legado foi o seu exemplo de fé. Judeus e gentios igualmente podem andar nos passos do pai Abraão. Amém, queridos? Quem era Abraão? Era um homem comum como nós todos, mas havia alguma coisa no coração dele que chamou a atenção de Deus. O que havia? O que Deus olha no homem? Como está escrito lá, já citamos isso em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Quanto ao nosso Deus, ele percorre toda a terra. Como é que ele percorre? Olhando. Mas ele não olha para a tua aparência, para a sua família, para o seu status, para a sua condição intelectual ou intelectual. Não, ele olha para o teu coração. Ele achou em Davi e pôde dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem era aquele menino desprezado dessa família? Queridos, havia nele um desejo de Deus. Irmãos, o desejo de Deus, o desejo de ter comunhão com Deus. Quando você acorda, você tem desejo que Deus esteja com você no teu dia. Naquele dia você ora: Senhor, estou começando esse dia, vamos lembrar da oração de Salomão: me ensina a entrar, me ensina a sair, me ensina a falar, me ensina a ouvir, porque os olhos de Deus, como diz o salmista em outro salmo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O Senhor está selecionando. Conversava com alguém sobre denominação, igreja A, igreja B, igreja C, ministério esse, ministério aquele, e os olhos de Deus estão sobre todas essas igrejas. E ele olha e vê aquele coração sincero.
aquele coração que ama a Deus, aquele coração que quer servir a Deus, ainda que fraco, e com os olhos de Deus nessa vida, meus irmãos, o que acontece? Vai ser o meu escolhido. Por que escolhido? Porque ele achou alguém que tem o coração perfeito diante dele. Está aí, né? Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, vosso semente, mas pela justiça da fé. A lei exigia obediência e cumprimento. No caso de violação da lei, o resultado era a ira divina derramada sobre o pecador. A lei não era um sistema de graça. A promessa de Deus tinha por base a graça. A promessa a Abraão e aos seus descendentes, lá em Gálatas 3, 16 e 18, não foi mediante a lei, mas por meio da justiça que veio pela fé. João 1,17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É por Ele. Eu sempre oro pela minha família, diz que eles te conheçam, Senhor. Que a única maneira de alguém entrar no céu é através de Jesus, reconhecendo o seu sacrifício, abraçando Ele e agradecendo a Deus e se preparando para orar por Ele na eternidade. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa, porque a lei opera ira, pois onde não há lei não há transgressão. Se a herança da promessa vinha pela obediência legal, então o caminho da fé é vã, e ainda ninguém herdará a promessa, uma vez que ninguém pode cumprir satisfatoriamente a lei. Que era a lei para os judeus? Eram 613 princípios. Imagina, quando Deus deu a lei a Moisés, ele pegou todos esses ensinamentos e transformou em 10, que é chamado de decálogo. Ali está o coração da lei. Mas quando Jesus chegou, alguém perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Aí Deus vai pegar a lei dos 613, dos 10, vai resumir em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, a alma e pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento da lei. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei resumida. Então, queridos, o nosso Deus é objetivo e prático. Amém? Daí a necessidade de nós estarmos muito firmados no Senhor. Amém, queridos? Está aqui. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa que seja assegurada toda a semente, não só que é da lei, mas também que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Agora Paulo está incluindo todos os gentios na promessa de Deus, e isso é verdade. Amém, queridos? Então está aí, como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. O nosso Deus é tão poderoso. O Dr. Neto Mesquita que diz essa palavra: Deus usou o verbo na criação para. O que quer dizer o verbo para? Criar sem auxílio de nada. Quando alguém chama Deus de supremo arquiteto do universo, eu trabalhei com arquitetos. O arquiteto para criar. Eu sou criador de belas construções, como foi do Ilai. Eu vou trazer para minha neta, né? A Samara é uma arquiteta também. É isso? Então eles, para fazer uma obra, eles param e idealizam, mas eles precisam de elementos para serem colocados existentes. O nosso Deus não precisa. Ele chama a existência as coisas sem o auxílio de nada. É o poder da palavra: faça-se, e a coisa acontece. Amém, amigos? Aí está. A promessa de Deus vem pela fé, de modo que ela pode ser garantida tanto aos judeus como aos gentios. Portanto, para torná-la certa, a promessa era de acordo com a graça. Abraão também recebeu a promessa de ser pai de muitas nações. O patriarca creu em Deus, do nada criou tudo e vivifica
significa os mortos. Agora imagina, você sabe que entre o mundo existente hoje, Abraão, ele é considerado o pai de todas as religiões, das maiores religiões. Por exemplo, se você falar no islamismo, eles creem que eles são filhos de Abraão, através de quem? Ismael. Porque Ismael é um descendente de Agar, egípcia. E quando eu estudei religiões comparadas, eles tinham que dizer que a verdadeira mulher de Abraão era Agar, e não Sara. Mas esse é o pensamento deles, né? Eles pensam o que eles quiserem, mas a promessa foi feita a Abraão e a Sara. O outro, aí o outro recebeu desse também. Porque já que veio de Abraão, 12 nações, e foi forte. E aí estão os árabes, aí estão, né, essa religião que é a maior do mundo. O islamismo, né, vem deles, mas não tem nada a ver com a promessa de Deus. A promessa era Abraão e o seu filho Isaac. Amém, queridos? Então está aí, né? Já estou caminhando para o encerramento. O qual Abraão, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua semente. Por que contra a esperança? Porque um homem, para ter esperança de ter filho, tem que estar na sua capacidade humana e física de produzir filhos. E a mulher igualmente, porque o nascimento veio do espermatozoide e também do óvulo, não é? Diz que como o homem ejacula, ele ejacula 100 milhões de espermatozoides. E ele vai exatamente para procurar fazer vir a vida. E a mulher, raramente ela faz, por exemplo. E eles vêm todos, uma vez eu pregava lá no Piauí, tinha uma professora de biologia, ela ria, ela ficava alegre, né? E eu olhava assim para aquela multidão que estava comigo e dizia, vocês que estão aqui são todos vencedores. Porque vocês para nascer competiram com mais de 100 milhões de candidatos à vida. Mas você, fulano, você deu teoria, você está aqui. Era uma coisa para mim saber porque era professor lá. Então os irmãos vejam bem, Deus fez isso, mas ele não tinha mais capacidade, estava envelhecido, era envelhecida. Mas houve promessa de Deus? Deus não depende da capacidade humana para cumprir a promessa dele na tua vida. Ele prometeu, ele vai cumprir. E o texto diz, o qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua semente. Parecia humanamente impossível para Abraão tornar-se pai de muitas nações, sendo ele já velho, mas o patriarca colocou a sua esperança na promessa divina. Olha, você não vai conseguir, não há mais tempo ter as condições. Os meus olhos estão no Senhor. Aonde estão os teus olhos? Na tua capacidade, no teu governante, em alguém humano, tire, coloque no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória. Amém, queridos? E não enfraquecendo na fé, ele considerou seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos, nem ainda morte no ventre de Sara, né, que já estava próximo disso. Ele não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus na prova. Mas, pastor, que as promessas, ainda tudo que você disse que acontecer, meu irmão, eu não sou responsável. Eu lembro um dia que o paralítico andou na cidade de Tiro. Eu orei, o homem não andou e todo mundo ficou me olhando. Eu falei, meu irmão, eu não curo ninguém. Deus disse que o senhor vai andar, ele vai andar. Quando eu não sei. Só uma coisa aconteceu. Antes do terminar, o homem veio trazido nas mãos e voltou para casa andando. Porque Deus falou, ele vai cumprir. Tem um momento dele, porque você tem que crer e não vacilar na fé, porque o teu Deus está pronto para cumprir na tua vida aquilo que ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, vai cumprir. Ele falou, não vai deixar de acontecer. Amém, amados? Não é isso aí que nós temos que criar. Abraão
fez uma avaliação realista da sua possibilidade para ser pai. Ele já contava de 100 anos de idade, Sara não tinha mais condições. Abraão, no entanto, não duvidou de Deus e o Senhor fortaleceu a sua fé. Se todos estiverem dizendo não vai dar certo, mas você crê, continua, segura nas mãos do Senhor, Ele vai te honrar e vai cumprir o que Ele te prometeu. Amém? Ora, foi escrito não somente por causa dele essas coisas, que isso lhe foi imputado, não é? Mas também por nós, a quem será atribuído aos que creem naquele que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos. Todas as coisas nas Escrituras são para o nosso benefício. As experiências de Abraão são tão relevantes para nós como foram para eles, pois servimos o mesmo Deus Criador, que pode fazer aquilo que é humanamente impossível. Vamos dizer juntos: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Aqui ele vai agora passar para Jesus, que entregou a Jesus por nós, o qual Jesus foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para a nossa justificação. Jesus foi entregue por nossas ofensas, como prometidas em Isaías 52, 13 até o capítulo 53. Quem entregou Jesus? Foi Judas, Pilatos, Sinédrio judaico, Satanás? Certamente todos esses foram os agentes causais na crucificação de Cristo. Mas finalmente foi Deus soberano que a fez acontecer, a fim de cumprir o seu plano de redenção, como está lá em Atos, capítulo 4, 27 e 28, quando nós vamos ouvir de fato Herodes e Pôncio Pilatos reunidos com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Que Deus já tinha determinado a morte de Jesus, ele tinha que morrer para isso, não é? Quando Pedro fez aquela observação: não te faça isso, não era Pedro, o próprio diabo, querer tirar Jesus da missão que o Pai lhe tinha dado. Muito cuidado quando alguém te dá conselho, para você sair dos propósitos de Deus. Fique firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na tua vida. O Pai entregou Jesus por nossos pecados e o ressuscitou para que o seu servo Jesus justo justificasse a muitos. Está Isaías 53, 11. Eu termino. Por fim, vemos o discurso de Paulo, usando o exemplo de Abraão, quando Deus lhe pede para sacrificar seu único filho a ele. Será que você está pronto? Nós estamos prontos para recebermos uma prova dessa? E desculpe-se minha palavra, Senhor, seja feita a tua vontade, meu Deus, tem misericórdia, né? Vamos lá. Abraão deve ter tido dúvidas. Eu nunca cito isso, né? Mas estou voltando aqui. Mas se lembrou da promessa que sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu e como os grãos de areia. Então, o que veio no coração dele: eu vou matar meu filho. Mas meu Deus é poderoso para levantá-lo das cinzas, porque ele vai queimar pela cinza. Oh, meu Deus é poderoso para pegar essa cinza, mas é assim que o meu Isaac voltar. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de milagres. Amém, irmão? Ele trouxe a memória a palavra de Deus, que não mente e que não se arrepende. Um Deus que cumpre cada parte dos seus acordos, mesmo que falhemos com Ele. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, irmãos. Abraão sabia que Deus faria algo, ou pouparia a vida de Isaac, ou iria presenteá-lo com o outro Isaac, não importa. Deus tem seus planos e vai cumprir na nossa vida. O que precisamos é crer incondicionalmente no Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Eita, aprendemos que Deus nos pedirá nosso Isaac em certos
momentos de nossas vidas, seja ele qual for, caberá a nós lembrarmos de suas promessas e fortalecer a nossa fé ao confiarmos em Deus e acreditarmos nele ao obedecermos o seu pedido. Eu encerro. Deus quer obediência. Filhos obedientes é o prazer dele, é o que alegra o coração do Pai. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Encerrei. Falar de Abraão, que é o pai da fé. Vamos ficar de pé. Eu gosto de falar também que a nossa palavra falar sobre o autor e o consumador da fé. Quem é o autor e o consumador da fé? Qual é o nome deles? Bem forte. Jesus. Foi fraco. Quem é o autor e o consumador da fé? Bem forte. O nome dele é Jesus. E ele está conosco. Abraão já está na presença dele. Mas Jesus, autor e consumador, está conosco. Amém? E você sabe que às vezes o nosso pastor Marco, que é o responsável por esse trabalho, está em tratamento. Mas logo, o pastor Marco está aqui. Ele está lá, mas o coração dele está aqui. Nós atrasamos um pouquinho, porque o irmão teve que me pegar, porque eu já fiz um exame, que alguém me aconselhou a não sair da cama. Mas eu não ia ter que ficar na cama, eu não tenho compromisso. Estou aqui. Nosso Eliseu foi me pegar, atrasou um pouquinho, mas graças a Deus o irmão já tinha entrado, né? Mas o pastor Marcos estava aqui na frente com vocês, olhando. Olha, seu pai, não posso seguir. É aqui, o homem está lá, nosso coração está aqui. Deus te abençoe, pastor Marcos. Que sagrado o coração de Deus. Amém? Eu estou muito alegre, porque Jesus está aqui conosco. Vamos guardar essas experiências de Abraão para nossas vidas. Né? Louvado seja o nome. Se alguém precisa de oração, Deus está. Eu vou orar. Não esqueça. Domingo, 16 horas, estamos aqui com a nossa escola. Dia 18 do nosso culto. Amém? Você que levantou a mão, você do seu lado também, tanto agora como na mensagem matutina também. Vamos apresentar. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo dia, eu particularmente pela minha vitória dos exames que eu fiz. Obrigado pela vida do Eliseu, Pai, eu que nos desse, Pai. Nós estamos apaixonados, precisamos por intervenção incolar. Restaura a saúde do teu servo, Pai. Como de todos aqueles que porventura estejam em meio de enfermidades, Pai. Amém. Os que estão enfermos espiritualmente por qualquer motivo, que o Senhor entre e cure, ó Pai, para que esta igreja seja uma igreja sadia, para fazer a obra e glorificar o teu nome enquanto é tempo, como disseste lá em João 9. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, à noite, quando ninguém vai poder mais trabalhar. Pai, que sejam tuas mãos sobre todos os que estão nesse salão, dos que estão do seu lado e dos que vão assistir amanhã, que as tuas mãos possam ajudá-los, abençoá-los e socorrê-los. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, eu recebo. O amor de Deus nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga.